Porque a dificuldade que você quer evitar pode ser exatamente a que vai mudar sua vida. Você quer outro nível de força, outro nível de maturidade, outro nível de paz, outro nível de vida, mas continua rejeitando justamente aquilo que poderia te levar até lá. E aqui está a verdade que quase ninguém aceita. Sem dificuldade, você não se vence, e quem não se vence, não vence nada de verdade. O que está te pressionando agora pode não estar te destruindo, pode estar te separando da versão fraca, confortável e despreparada que ainda existe em você. Nietzsche, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio sabiam disso. A dor não entra apenas para ferir, muitas vezes ela entra para revelar o que em você ainda não está pronto para o próximo nível. Você já percebeu como a dor parece atraso quando muitas vezes é preparo? Quando algo fica difícil, o impulso natural é pensar: isso está dando errado, isso não era para ser, isso está me impedindo de avançar. Mas e se a dificuldade não for um desvio? E se ela for o próprio campo de formação? Epicteto diria que você não controla tudo o que acontece, mas controla quem você se torna ao responder ao que acontece. Isso muda completamente a forma de olhar para a adversidade. Porque nesse ponto, a dificuldade deixa de ser só um problema e passa a ser um espelho. E esse espelho mostra coisas que o conforto nunca mostra. Sua impaciência, seu medo, sua fuga, sua necessidade de controle, sua falta de domínio. A pergunta não é só: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta certa é: o que isso está exigindo que eu me torne? Sem resistência, você nunca conhece sua própria força. Você não descobre sua potência quando tudo está fácil. Você descobre sua potência quando uma parte de você quer desistir e ainda assim você permanece. Nietzsche toca nisso com uma intensidade brutal. O ser humano cresce no enfrentamento, na tensão, na superação daquilo que tenta reduzi-lo. O que não encontra resistência não desenvolve profundidade. O que não é testado continua teórico. O que nunca passa pela pressão continua frágil, mesmo parecendo inteiro. E talvez seja exatamente isso que a sua fase atual esteja fazendo, obrigando você a sair do campo da intenção e entrar no campo da formação. O conforto mantém certas forças adormecidas, a dificuldade as acorda. É no desconforto que o seu verdadeiro estado interior aparece. Sêneca entendia isso com clareza. A adversidade nem sempre cria tudo do zero. Muitas vezes ela revela. Revela onde você ainda é instável. Revela o quanto sua calma dependia de controle. Revela se sua fé era firme ou apenas conveniente. Revela se sua disciplina era real ou só funcionava quando a vida cooperava. Já percebeu como algumas pessoas parecem fortes até serem contrariadas? E como outras, aparentemente comuns, mostram uma grandeza silenciosa quando tudo aperta? Isso acontece porque o conforto esconde, a pressão expõe. E o que ela expõe pode ser doloroso, mas também pode ser precioso. Porque o que é revelado pode ser corrigido. O que é escondido continua governando você no escuro. O obstáculo não bloqueia apenas, ele também molda. Marco Aurélio dizia que o obstáculo pode se tornar o próprio caminho. Isso parece bonito quando lido de longe, mas é duro quando vivido de perto, porque significa que aquilo que hoje te frustra pode estar construindo exatamente a estrutura que a sua próxima fase vai exigir. Paciência sem demora é discurso. Coragem sem medo é fantasia. Constância sem cansaço é pose. A dificuldade transforma virtudes abstratas em musculatura real. É por isso que tanta gente quer crescimento, mas rejeita o único ambiente em que o crescimento se consolida: a resistência. Você não sobe de nível só quando ganha. Muitas vezes, sobe de nível quando aprende a suportar aquilo que antes te desmontaria. Há versões suas que só morrem quando a vida aperta. Algumas partes de você não saem com conselho, não saem com frase bonita, não saem com intenção, saem com pressão. A versão dependente, a versão que quer tudo fácil, a versão que confunde paz com conforto, a versão que quer grandeza, mas rejeita processo.
Viktor Frankl mostraria que a dor não é boa por si só, mas pode ganhar sentido quando começa a reorganizar a alma. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez a vida esteja quebrando ilusões que só poderiam cair na dificuldade. Talvez esteja desmontando apoios falsos, arrancando excessos, ferindo identidades frágeis para que algo mais sólido apareça. Isso dói, mas também purifica. Nem toda perda é destruição. Às vezes, é separação entre você e aquilo que já não pode continuar. Quem foge da dificuldade preserva a própria fraqueza. Essa é uma verdade amarga. Muita gente parece forte porque ainda não foi testada. Fala bonito, pensa alto, se projeta como madura, mas vive emocionalmente dependente de facilidade, previsibilidade e conforto. Aristóteles ajuda a desmontar essa ilusão. A virtude se forma no exercício. Sem prova, sem escolha difícil, sem repetição sob tensão, o caráter não amadurece. Você quer ser alguém firme? Então precisa parar de medir a vida só pelo prazer imediato e começar a observar o que cada luta está treinando em você. Fugir da dificuldade pode aliviar o presente, mas mantém intacta a fraqueza que um dia voltará a te vencer. O alívio de agora pode ser o limite de amanhã. A mesma luta pode destruir um homem ou amadurecê-lo. Esse ponto é essencial. A dificuldade sozinha não transforma automaticamente. Ela pode fortalecer ou azedar, pode aprofundar ou endurecer, pode fazer alguém crescer ou se fechar ainda mais. Então, o que faz a diferença? A forma como você entra nela, a forma como interpreta, a forma como responde. Duas pessoas podem atravessar o mesmo sofrimento e sair completamente diferentes. Uma se torna mais lúcida, mais forte, mais verdadeira. A outra se torna mais amarga, mais ressentida, mais cansada. É por isso que a dificuldade não é mágica. Ela é oportunidade de formação. E a pergunta decisiva passa a ser: você está atravessando essa fase como vítima, como fugitivo ou como alguém que está sendo treinado? Sua mente sempre tentará chamar fuga de proteção. O cérebro quer economia de energia, quer alívio, quer previsibilidade. É por isso que em momentos difíceis, sua mente quase sempre oferece narrativas de recuo. Isso não vale a pena. Isso não era para ser. Já deu. Isso não era para ser. Mas nem toda voz de alívio é sabedoria. Muitas vezes é autoproteção mal calibrada. É a parte de você que quer evitar o desconforto sem perceber que está evitando também a formação. E isso é perigoso, porque algumas das maiores perdas da vida não vêm de incapacidade, mas de interrupção prematura. Você não caiu porque não conseguiria. Caiu porque recuou antes de descobrir a força que nasceria se tivesse permanecido um pouco mais. Nem toda retirada é prudência. Às vezes é fuga bem argumentada. A adversidade é o lugar onde o autogoverno deixa de ser teoria. É fácil dizer que tem domínio próprio quando nada provoca você. É fácil parecer centrado quando a vida coopera. Mas Epicteto lembraria que a liberdade interior nasce justamente quando você continua inteiro, mesmo sem controlar tudo. É na adversidade que aparece quem governa sua resposta, a lucidez ou o impulso, a consciência ou o orgulho, a presença ou o medo. Você quer medir seu amadurecimento de verdade? Observe como reage quando é contrariado, ignorado, pressionado, atrasado, ferido, testado. É ali que o seu nível real aparece. E isso é poderoso, porque tira a filosofia do discurso e traz para o corpo, para a reação, para o instante em que a alma precisa escolher quem manda. A vitória real começa antes de qualquer conquista externa. Antes de vencer fora, você precisa vencer dentro. Vencer a preguiça de se erguer. Vencer a parte de você que sempre quer ceder. Vencer o impulso de fugir no momento exato em que deveria permanecer. Vencer a necessidade de conforto constante. É aqui que a dificuldade muda de nome. Ela deixa de ser só dor e passa a ser seleção, separação, lapidação. Você já percebeu como algumas pessoas querem resultados de alto nível, mas ainda vivem com reações de baixo nível? Querem respeito, mas se desmontam na crítica. Querem progresso, mas colapsam no tédio. Querem vitória,
mas não suporta um processo. A dificuldade mostra se você quer mesmo crescer ou se apenas gosta da ideia da grandeza. A dificuldade te força a subir de nível por dentro. No fim é isso. A dificuldade faz o que o conforto nunca faz. Obriga você a crescer ou a quebrar. E se você decide atravessá-la com consciência, ela te entrega algo que o mundo não distribui facilmente: densidade, caráter, firmeza, domínio, força real. Não a força de discurso, a força de quem já foi testado. Então aqui está a pergunta final, e ela precisa ecoar depois que o vídeo terminar. O que na sua vida hoje está te ferindo, mas ao mesmo tempo está exigindo que você deixe um nível mais baixo de si mesmo? Porque a dificuldade não veio apenas para te cansar.